Tem muita guerra rolando hoje em dia por conta de coisas que aconteceram há mais de 1000 anos. E algumas dessas coisas ocorreram no que chamamos de Rússia medieval. O meu objetivo com esse episódio é te dar um bom panorama para uma das origens da própria Rússia, um dos maiores países do mundo e que também está envolvido em vários conflitos. Meu nome é Vitor Soares, sou professor de História e seja muito bem-vindo ao História em Meia Hora. Falar em Rússia medieval exige antes um cuidado conceitual. A palavra Rússia carrega hoje um peso geopolítico muito grande, associado, evidentemente, ao Estado moderno que ocupa boa parte da Eurásia. Porém, quando a gente volta para o século 9, 10 ou 11, o que a gente encontra não é a Rússia no sentido contemporâneo, mas um conjunto de principados e de redes comerciais que formavam aquilo que os historiadores chamam de Rus de Kiev. Com isso, eu quero dizer que a escolha das palavras não é neutra. Então, usar a Rússia medieval é uma forma de criar uma linha de continuidade histórica. Mas essa continuidade precisa ser explicada e não tratada como natural. O termo Rus aparece nas fontes medievais para designar um grupo político e étnico que consolidou na região que hoje corresponde à Ucrânia, Belarus e parte da Rússia Ocidental. A capital, Kiev, era o principal centro político e comercial dessa formação. Não se tratava de um Estado nacional no sentido moderno, mas de uma confederação de territórios governados por príncipes, ligados por laços dinásticos e interesses econômicos. O uso da palavra Rússia para esse período é uma construção posterior, especialmente fortalecida a partir do crescimento de Moscou e da consolidação do Estado russo nos séculos XV e XVI. E essa distinção é importante porque a Rússia medieval não nasceu pronta e tampouco igualitária. Ela foi resultado de processos longos de imigração, comércio, guerra, conversão religiosa e adaptação cultural. Seu território era enorme, coberto por florestas densas, rios extensos e planícies abertas. E esses elementos geográficos desempenharam um papel central na formação política da região. Diferentemente da Europa Ocidental, marcada por cadeias montanhosas e limites naturais mais claros, o espaço eslavo oriental era aberto e, por isso, vulnerável a invasões. Ao mesmo tempo, essa geografia favorecia as rotas fluviais. Rios como o Dnieper, o Volga e o Don funcionavam como verdadeiras estradas naturais, conectando o norte da Europa ao Mar Negro e ao Mar Cáspio. Essa posição estratégica colocou a região em contato direto com os escandinavos, bizantinos, povos túrquicos e, mais tarde, os mongóis. Desde cedo, a história da Rússia medieval foi marcada por intercâmbios culturais e por pressões externas muito frequentes. Outro ponto importante é entender que a identidade russa medieval não existia de forma como imaginamos hoje. Havia tribos eslavas orientais, grupos fino-úgricos e influências escandinavas. A noção de pertencimento estava mais ligada à lealdade dinástica e religiosa do que a um sentimento nacional. Esse é um erro muito comum para quem estuda história. Várias e várias vezes, essa ideia de nação é muito mais moderna. Quando falamos em Rússia medieval, estamos olhando para o momento em que essas múltiplas influências começaram a se articular em uma estrutura política mais duradoura. Por isso, estudar esse período é essencial para a gente compreender não apenas o passado, mas também os debates contemporâneos. A disputa simbólica sobre a herança da Rus de Kiev, por exemplo, está no centro das tensões modernas entre Rússia e Ucrânia. Os dois países reivindicam essa origem como parte da sua identidade histórica. Isso mostra como que a Idade Média não está assim tão distante quanto parece. Para entender como que essa formação começou, a gente precisa voltar ainda mais no tempo e olhar para os povos que habitavam essas regiões antes da consolidação da Rus de Kiev. Quem eram esses grupos? Como viviam? Como se organizavam? Bem, antes da formação de qualquer estrutura estatal mais ampla, o território que viria a compor a Rússia medieval era ocupado por diferentes povos eslavos orientais. Esses grupos não formavam um bloco único e organizado, mas uma rede de comunidades tribais espalhadas por áreas de floresta e planície. Sua organização política era descentralizada, baseada em laços familiares e alianças locais. Os eslavos orientais praticavam agricultura, caça e comércio em pequena escala. A vida girava em torno de aldeias fortificadas, muitas vezes construídas próximas a rios. O poder era exercido por chefes tribais, cuja autoridade dependia tanto da força quanto da capacidade de negociar alianças. Não
Não havia um estado central, mas sim uma multiplicidade de lideranças regionais. A religião desses povos era politeísta, baseada em cultos ligados à natureza, aos ciclos agrícolas e às forças naturais. Divindades associadas ao trovão, ao sol e à fertilidade ocupavam um lugar central na vida espiritual. Essa religiosidade refletia a dependência direta do ambiente natural e a ausência de uma estrutura religiosa centralizada. Ao longo dos séculos 8 e 9, esses povos começaram a se inserir de forma mais intensa em redes comerciais mais amplas. A posição geográfica da região facilitava o contato com mercadores escandinavos, conhecidos no leste como varegues. Esses grupos originários da Escandinava percorriam rios e mares em busca de comércio e, em muitos casos, estabeleciam assentamentos fixos. Esse contato marcou o desenvolvimento político da região. Os varegues não apenas comercializavam, mas também assumiam papéis de liderança militar e administrativa. É nesse contexto que surgem as primeiras dinastias que governariam a Rus de Kiev. O encontro entre eslavos e escandinavos não foi simplesmente dominação, mas um processo de integração e adaptação entre os dois povos. Assim, antes mesmo da consolidação da Rus de Kiev, o território da futura Rússia medieval já era um espaço de cruzamento cultural. Povos eslavos, escandinavos e túrquicos interagiam por meio do comércio, conflito e alianças. Essa diversidade inicial ajudou a moldar a estrutura política que surgiria nos séculos seguintes. A presença vareg na região não foi um evento pontual, mas um processo que se intensificou ao longo do século IX. Esses grupos escandinavos eram geralmente associados aos vikings, e eles navegavam pelos rios da Europa Oriental em busca de comércio, tributos e oportunidades políticas. No mundo eslavo oriental, eles ficaram conhecidos como Rus, termo que a origem ainda é debatida, mas que provavelmente está ligado a designações escandinavas relacionadas à navegação. A principal fonte escrita para esse período é a chamada Crônica Primária, também conhecida como Crônica de Nestor, compilada no século XII no ambiente monástico de Kiev. Segundo essa narrativa, as tribos eslavas, que estavam incapazes de manter a ordem interna, teriam convidado um líder vareg chamado Rurik para governá-las. E isso teria ocorrido por volta do ano 862. Essa versão ainda afirma que o Rurik se estabeleceu em Novgorod e deu início à dinastia que governaria a região por muitos séculos. Essa narrativa é alvo de debate entre historiadores. No século XVIII, historiadores alemães que estudavam a Rússia defenderam a chamada Teoria Normanda, segundo a qual o Estado russo teria sido fundado por escandinavos. Já historiadores russos, durante o período imperial e soviético também, desenvolveram a chamada Teoria Antinormanda, que minimiza o papel escandinavo e enfatiza o protagonismo eslavo na formação do Estado. Hoje em dia, a maioria dos estudiosos adota uma posição intermediária. Se reconhece a forte presença escandinava nas rotas comerciais e na elite militar inicial, mas também se admite que a formação da Rus foi resultado de uma integração entre varegues e eslavos. Os líderes escandinavos rapidamente se eslavizaram, adotaram a língua local e se integraram às estruturas sociais da região. Após Rurik, a liderança passou para os seus sucessores, que expandiram o controle político para o sul, em direção a Kiev. Foi sob o príncipe Oleg que Kiev se consolidou como o centro político principal, por volta de 882. A cidade ocupava posição estratégica na rota comercial que ligava o Mar Báltico ao Mar Negro, conectando o norte europeu ao Império Bizantino. Esse eixo comercial foi importante para a consolidação da Rus de Kiev. Mercadores transportavam peles, mel, cera e escravizados para o sul, enquanto traziam moedas, tecidos e produtos de luxo do mundo bizantino e islâmico. A economia de Rus dependia desse comércio de longa distância, o que explica a importância das rotas fluviais e o caráter cosmopolita dos seus centros urbanos. Politicamente, a Rus de Kiev não era um estado centralizado, pelo menos não no sentido moderno. Era uma federação dinástica, governada por membros da família de Rurik, que controlavam diferentes cidades e territórios. A autoridade do príncipe de Kiev era reconhecida, mas frequentemente contestada. A sucessão não seguia regras fixas e muitas vezes gerava disputas violentas entre parentes. Ao mesmo tempo, a Rus desenvolveu os seus próprios mecanismos administrativos e jurídicos. O tributo cobrado das populações locais, conhecidos como poliudie, era um dos pilares do poder do príncipe.
A elite guerreira, chamada de Druzhina, sustentava o príncipe, militar e administrativamente. Essa estrutura combinava elementos escandinavos e eslavos, criando uma organização híbrida. Durante os séculos X e XI, a Rússia de Kiev alcançou seu auge. Sob governantes como Vladimir I e Yaroslav o Sábio, o principado ampliou as suas relações diplomáticas com Bizâncio e com reinos europeus. Casamentos dinásticos conectaram a Rus a casas reais da França, Noruega e Hungria, mostrando que ela estava plenamente integrada ao cenário político europeu medieval. Mas antes de alcançar esse auge, a Rus passaria por um evento decisivo na sua história: a conversão ao cristianismo sob Vladimir I. Esse momento marcaria profundamente a identidade cultural e política da região, a diferenciando da Europa Ocidental Latina e a aproximando do mundo bizantino ortodoxo. Como eu disse, o responsável por essa transformação foi o príncipe Vladimir I de Kiev, conhecido também como Vladimir o Grande. Até então, a elite dirigente da Rússia mantinha práticas religiosas pagãs, herdadas das tradições eslavas e escandinavas. Haviam cultos a divindades ligados à guerra, ao trovão e à fertilidade, e a religião estava profundamente associada à autoridade política. Segundo a crônica primária, o Vladimir teria considerado diferentes opções religiosas antes de tomar a sua decisão. Representantes do islamismo, do judaísmo e do cristianismo latino e bizantino teriam sido avaliados. Mesmo que essa narrativa tenha um forte componente simbólico, ela revela um ponto central. A escolha religiosa também foi uma escolha política. A decisão de adotar o cristianismo ortodoxo, vinculado ao Império Bizantino, não foi apenas espiritual. Ela consolidou uma aliança estratégica com Constantinopla, a potência mais sofisticada da região. No ano 988, Vladimir foi batizado e ordenou a conversão oficial do seu povo. E o episódio mais simbólico desse processo foi o batismo coletivo no rio Dnieper, em Kiev. A cristianização teve impactos profundos. Em primeiro lugar, ela fortaleceu a autoridade do príncipe. Ao adotar uma religião monoteísta e estruturada, o Vladimir vinculou seu poder à legitimação divina. O príncipe deixava de ser apenas um chefe guerreiro e passava a ser também um governante ungido por Deus. Essa mudança elevou o status político da Rússia no cenário europeu. Em segundo lugar, a conversão abriu caminho para a difusão da escrita e da cultura letrada. Missionários ligados à tradição eslava ortodoxa trouxeram o alfabeto cirílico, desenvolvido a partir do trabalho dos irmãos Cirilo e Metódio. A partir desse momento, textos religiosos, códigos legais e documentos administrativos passaram a circular na região. A influência bizantina moldou profundamente a cultura russa medieval. A arquitetura das igrejas, a arte dos ícones, a organização eclesiástica e a própria liturgia refletiam modelos de Constantinopla. A Igreja Ortodoxa tornou-se uma instituição central, não apenas religiosa, mas também cultural e política. Durante o reinado de Yaroslav o Sábio, filho de Vladimir, a Rus atingiu seu auge político e cultural. Yaroslav consolidou o poder central, fortaleceu alianças matrimoniais com dinastias europeias e promoveu a organização jurídica do território. A compilação conhecida como Russkaya Pravda estabeleceu normas legais que regulavam disputas, punições e relações sociais. Kiev se transformou em um grande centro urbano e religioso. Igrejas enormes foram construídas, sendo inspiradas na arquitetura bizantina. O comércio se manteve intenso, conectando a Rus tanto ao norte escandinavo quanto ao sul bizantino e islâmico. Porém, apesar desse auge, as bases políticas da Rus eram extremamente frágeis. O sistema de sucessão dinástica favorecia disputas internas. Cada membro da família real governava um território específico, mas aspirava, em algum momento, ao trono de Kiev. Isso criava um ciclo constante de rivalidades e conflitos. A partir do século XII, essa fragmentação se intensificou. O poder de Kiev enfraqueceu, enquanto principados regionais como Vladimir Suzdal e Novgorod ganharam autonomia. A Rússia deixou de ser apenas um centro unificado e se tornou um número considerável de territórios que entravam em guerra entre si. Essa divisão interna seria decisiva quando uma nova força surgisse no horizonte. Eu estou falando dos mongóis. A fragmentação política da Rússia a tornaria vulnerável a uma invasão devastadora, que redefiniria os rumos da região. E é para esse momento de ruptura que a gente avança agora, a chegada dos mongóis e o colapso de Kiev. Antes da gente continuar o episódio, deixa eu dar uma pausa aqui muito importante, principalmente se você tem pet. A Pet Love me convidou para te explicar um pouco melhor o que é o Clube Pet Love.
E tem uma coisa que eu percebi muito rápido, não é sobre comprar mais barato, mas é sobre parar de comprar errado. É sair do modo improviso, tá ligado? Funciona assim, quem participa do Clube Pet Love tem descontos na compra do pet. 15% off em ração, petisco e higiene e 25% off em medicamentos, acessórios e brinquedos. Só que junto com isso vem brindes, cupons exclusivos e frete grátis sem valor mínimo. Dependendo da sua rotina, a sua economia pode chegar a R$300 por mês. Mas o que mais pega pra mim é outra coisa. Você para de depender de promoção, de comprar em cima da hora. De às vezes pagar mais caro porque precisa pra agora. Fica tudo bem mais previsível, mais simples. É tipo quando você finalmente organiza uma parte da vida que estava toda bagunçada. O plano anual custa R$ 9,99 por mês e dá pra cancelar quando você quiser. Agora, olha isso, se você usar o meu cupom História em Meia Hora, dá pra contratar o Clube Pet Love com 50% de desconto. Ou seja, o plano sai de R$ 119,88 por R$ 59,94 por mês, ou 12 parcelas de R$ 4,99. E um detalhe bem importante, eu não tô falando de meses sem pagar. Você paga o ano todo, mas com valor reduzido, o que na prática funciona como 6 meses grátis no primeiro ano. Ah, e usando o cupom você ainda entra nas ofertas do mês dentro do clube. Mas é por tempo limitado. Então clica aqui embaixo no link na descrição, usa o cupom História em Meia Hora e entra pro Clube Pet Love. Porque no fim, quem economiza indica. E quem entra dificilmente volta pro jeito antigo. Obrigado Pet Love por patrocinar o História em Meia Hora e agora bora voltar pro episódio. No início do século XIII, a Rus fragmentada enfrentaria o maior desafio da sua história medieval, a invasão mongol. Vindos das estepes da Ásia Central, os mongóis haviam se consolidado sob a liderança de Gengis Khan, que unificou tribos nômades e criou um dos maiores impérios da história. Após a morte de Gengis Khan, os seus sucessores expandiram as suas conquistas para o oeste, alcançando as fronteiras da Europa Oriental. O primeiro grande confronto entre mongóis e principados da Rus aconteceu em 1223, na chamada Batalha do Rio Cauca. Naquele momento, os príncipes russos, que estavam divididos e desconfiados uns dos outros, formaram uma coalizão temporária para enfrentar um novo inimigo. O resultado, entretanto, foi desastroso. O exército mongol derrotou as forças da Rus com muita facilidade, demonstrando superioridade tática e organização militar impressionante. Ainda assim, essa primeira incursão não levou à ocupação imediata. Os mongóis recuaram de forma temporária e se concentraram em outras frentes. A invasão definitiva começou em 1237, sob o comando de Batu Khan, o neto do Gengis Khan. Cidade após cidade caiu diante do avanço mongol. Ryazan foi destruída, Vladimir incendiada e em 1240 Kiev foi arrasada. A destruição de Kiev marcou simbolicamente o fim da Rus de Kiev como centro dominante. E olha só o que o historiador Geoffrey Hoskin falou, abre aspas. A conquista mongol da Rus foi uma catástrofe de primeira magnitude. Kiev foi destruída em 1240 e muitas outras cidades sofreram destino semelhante. Grandes contingentes da população foram mortos ou escravizados. A coesão política da Rus, que já era frágil, foi destruída de forma irreparável. E os principados foram forçados à subordinação aos clãs da Horda Dourada. Fecha aspas. Como dito, a cidade foi saqueada, a população foi dizimada e a sua importância política nunca mais seria a mesma. A invasão mongol não foi apenas militar, ela também foi estrutural. Ela alterou o equilíbrio de poder na região e inaugurou um novo período de dominação, conhecido como domínio da Horda de Ouro. A Horda de Ouro era uma porção ocidental do Império Mongol. Seu território abrangia as estepes do sul da atual Rússia e da Ucrânia. Em vez de ocupar diretamente todos os principados russos, os mongóis estabeleceram um sistema de tributação indireta. Os príncipes locais mantinham seus cargos, mas precisavam reconhecer a autoridade do Khan mongol e pagar tributos regulares. Esse sistema teve consequências profundas. Por um lado, preservou certa autonomia local, evitando a destruição completa das estruturas políticas russas. Só que, por outro, criou uma relação de dependência e subordinação que duraria mais de 2 séculos. Os príncipes precisavam viajar até a corte mongol para receber o Yarlik, o documento que legitimava a sua autoridade. O impacto psicológico da dominação mongol foi enorme. A experiência de derrota, submissão e de pagamento de tributos marcou a memória histórica russa. Durante muito tempo, os historiadores russos interpretaram esse período como uma espécie de idade de atraso,
responsável por afastar a Rússia do desenvolvimento europeu ocidental. Entretanto, hoje em dia essa visão é bem questionada. Estudos mais contemporâneos mostram que o domínio mongol não foi apenas destruição. Ele também contribuiu para a centralização administrativa, para a organização fiscal e para o fortalecimento de certos principados. Ao exigirem uma coleta eficiente de tributos, os mongóis incentivaram a consolidação de autoridades locais, capazes de exercer controle mais rígido sobre os seus territórios. Entre os principados que mais se beneficiaram dessa estrutura estava Moscou. Inicialmente, uma cidade secundária, Moscou ganhou destaque pela sua habilidade em cooperar com os mongóis, coletando tributos e expandindo gradualmente a sua influência sobre territórios vizinhos. Enquanto Kiev declinava e outras cidades perdiam importância, Moscou começou a se consolidar como novo centro político. Essa ascensão não foi imediata e nem inevitável, mas resultado de estratégias políticas cuidadosas, alianças e aproveitamento das circunstâncias criadas pela dominação mongol. Assim, o período da Horda de Ouro não deve ser visto apenas como uma interrupção na história russa, mas como uma fase formadora de novas estruturas políticas. A Rússia medieval começava a se transformar, deslocando o seu eixo do sul, em Kiev, para o nordeste, em Moscou. Um dos primeiros nomes centrais nesse processo foi Ivan I de Moscou, mais conhecido como Ivan Kalita. Governando no século XIV, Ivan adotou uma estratégia bem pragmática. Ele manteve relações estáveis com os mongóis, garantiu o pagamento regular de tributos e, em troca, recebeu autoridade para coletar impostos em nome da Horda. Isso aumentou enormemente a sua capacidade financeira e permitiu que Moscou expandisse o seu território, comprando terras e anexando principados vizinhos. Ao mesmo tempo, Moscou passou a se apresentar como uma defensora da Igreja Ortodoxa. Quando o centro eclesiástico foi transferido para Moscou, a cidade ganhou legitimidade espiritual. Essa associação entre poder político e autoridade religiosa seria fundamental para a construção da identidade moscovita. A igreja oferecia não apenas apoio moral, mas também uma estrutura administrativa e coesão cultural. Outro momento simbólico importante foi a atuação de Dmitri Donskoy, no final do século XIV. Em 1380, Dmitri liderou as forças russas na Batalha de Kulikovo, enfrentando tropas mongóis. Mesmo que a vitória não tenha encerrado o domínio da Horda, ela teve um enorme impacto simbólico. Pela primeira vez, um príncipe russo derrotava os mongóis em campo aberto, reforçando a ideia de resistência e renovando o sentimento de autonomia. Mesmo após Kulikovo, Moscou continuou pagando tributos por algum tempo. A ruptura definitiva ocorreu no final do século XV, sob o governo de Ivan III da Rússia, também conhecido como Ivan o Grande. Em 1480, durante o chamado Grande Encontro no Rio Ugra, Ivan se recusou a continuar pagando tributos à Horda. O confronto não resultou em uma batalha direta, mas marcou simbolicamente o fim da subordinação mongol. Ivan III promoveu uma ampla centralização política. Ele anexou territórios vizinhos, enfraqueceu a autonomia de nobres regionais e consolidou Moscou como núcleo de um estado cada vez mais estruturado. Sob seu governo, a ideia de Moscou como herdeira da tradição da Rússia de Kiev ganhou muita força. Foi nesse contexto que surgiu a noção de Moscou como uma espécie de terceira Roma. Após a queda de Constantinopla em 1453 para os otomanos, Moscou passou a se apresentar como o último grande bastião do cristianismo ortodoxo. Se Roma havia sido o primeiro centro do cristianismo e Constantinopla o segundo, Moscou assumiria o papel de sucessora legítima. Essa ideia reforçou o caráter religioso do poder político russo. A consolidação de Moscou marcou a transição da Rússia medieval, fragmentada, para um estado bem mais centralizado, que serviria de base para o Império Russo nos séculos seguintes. A experiência mongol está longe de ter sido apenas destrutiva. Ela contribuiu para moldar mecanismos de administração fiscal e concentração de poder que seriam fundamentais para essa transformação. Ao mesmo tempo, a sociedade russa medieval mantinha características próprias. A vida camponesa continuava sendo o núcleo da economia, baseada na agricultura e nas estruturas comunitárias. A Igreja Ortodoxa exercia forte influência sobre a cultura, a arte e a visão de mundo. A escrita foi difundida inicialmente com a cristianização e se expandiu lentamente, permitindo o registro de crônicas e textos religiosos. Assim, a Rússia medieval não terminou com um colapso, mas com uma transformação. Da Rus de Kiev, fragmentada e submetida aos mongóis,
emergiu um novo centro de poder, Moscou, que daria continuidade à tradição eslava oriental sob uma nova forma política. A sociedade russa medieval era profundamente moldada por 3 eixos: a terra, a fé e a lealdade política. Diferentemente das sociedades feudais da Europa Ocidental, onde a descentralização aristocrática marcou fortemente o período, o mundo russo medieval desenvolveu uma combinação peculiar entre autonomia local e tendência crescente à centralização sob Moscou. A base da economia era essencialmente agrícola. A maioria da população vivia em aldeias espalhadas por áreas florestais e planícies férteis. A agricultura era marcada por técnicas relativamente simples, com o uso de instrumentos básicos de madeira e ferro. O clima rigoroso impunha limitações severas, exigindo estoques e planejamento cuidadoso. Essa dependência da terra reforçava uma cultura de sobrevivência coletiva. A organização social era hierárquica. No topo estavam os príncipes e as suas famílias, seguidos pela elite guerreira e administrativa. Abaixo estavam os camponeses livres e, progressivamente, camponeses dependentes. Ao longo dos séculos XIV e XV, o processo de vinculação do camponês à terra se intensificou, criando as bases para o sistema que, mais tarde, evoluiria para a servidão formalizada. A Igreja Ortodoxa ocupava um papel central em toda essa estrutura. Mais do que simplesmente uma instituição religiosa, ela era a guardiã da escrita, da arte e da memória histórica. Mosteiros funcionavam como centros de produção cultural, copiando manuscritos, registrando crônicas e formando líderes religiosos. A espiritualidade ortodoxa valorizava a ascese, a humildade e a ligação mística com o divino, o que contribuiu para uma cultura religiosa intensa e profundamente integrada à vida cotidiana. A arte medieval russa refletia essa centralidade religiosa. Ícones pintados sobre madeira, com forte influência bizantina, se tornaram expressão característica da espiritualidade ortodoxa. Diferentemente da arte ocidental medieval, que evoluiu para um maior naturalismo, os ícones russos mantiveram o estilo simbólico e espiritualizado. A arte não buscava realismo, mas transcendência. Ao mesmo tempo, o período medieval foi crucial para a construção de uma narrativa histórica própria. As crônicas monásticas registravam eventos políticos e religiosos, criando uma memória coletiva que vinculava a Rus de Kiev a Moscou. Essa continuidade narrativa foi essencial para legitimar o poder moscovita como herdeiro legítimo da tradição antiga. A experiência mongol desempenhou um papel ambíguo na formação dessa identidade. Como eu disse, durante muito tempo, os historiadores russos apresentaram o jugo tártaro como um período de atraso e isolamento em relação à Europa. Só que os estudos mais recentes sugerem que não, que o contato com os mongóis também contribuiu para formas de organização administrativa e militar que fortaleceram a centralização russa. E esse debate historiográfico é muito importante para a história russa. Alguns autores defendem que a dominação mongol reforçou traços autoritários na cultura política russa, criando um modelo de poder concentrado e verticalizado. Outros argumentam que essa interpretação exagera a ruptura e ignora as continuidades internas da própria tradição eslava. Outros argumentam que essa interpretação exagera a ruptura e ignora continuidades internas da própria tradição eslava. Além disso, a própria noção de identidade russa medieval é resultado de construções posteriores. Moscou reinterpretou a história da Rus de Kiev como origem direta do Estado russo, reforçando a ideia de continuidade linear. Essa herança também é reivindicada por ucranianos e bielorrussos, evidenciando que a Idade Média da Europa Oriental não pertence exclusivamente à narrativa moderna nacional russa. Quando olhamos para a Rússia dos séculos seguintes, o czarismo, o Império, o período soviético e até o cenário contemporâneo, encontramos ecos desse período medieval. A relação estreita entre poder e religião, a valorização da centralização e a construção de narrativas históricas de continuidade têm raízes profundas nesse momento formador. A Rússia medieval não foi apenas uma etapa inicial, mas um laboratório histórico, onde se moldaram estruturas que permaneceram vivas por séculos e até hoje apresentam os seus impactos. Pessoal, eu vou recomendar 3 episódios aqui do podcast que você pode procurar aqui no feed do História em Meia Hora e eles vão servir de complemento para esse episódio que você acabou de ouvir, beleza? O primeiro episódio se chama Império Mongol, o segundo se chama Império Bizantino e o terceiro se chama Rússia e Ucrânia. E agora bora fazer aquele resumão de 1 minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje? Vamos lá!
Quando falamos na história da Rússia medieval, estamos pensando em um território que tem as suas origens no surgimento da Rus de Kiev, no século IX, um estado formado por povos eslavos orientais sob a liderança da dinastia Vareg dos Rurikidas. Localizada em uma região estratégica entre o Mar Báltico e o Mar Negro, a Rus de Kiev prosperou por meio do comércio, especialmente nas rotas que ligavam a Escandinávia a Constantinopla. No ano 988, o príncipe Vladimir I adotou o cristianismo ortodoxo bizantino como religião oficial, fato decisivo para a formação cultural e religiosa da região. Nos séculos XI e XII, a Rus de Kiev atingiu o seu auge político e cultural, mas posteriormente entrou em um processo de fragmentação, com principados rivais disputando o poder. A divisão facilitou a invasão mongol do século XIII. Em 1240, Kiev foi devastada, e os territórios russos passaram a pagar tributos à chamada Ordem Dourada, marcando o período conhecido como domínio tártaro-mongol. Apesar da submissão, alguns principados ganharam destaque, especialmente Moscou, que gradualmente ampliou a sua influência. No século XV, sob Ivan III, Moscou rompeu com o domínio mongol e iniciou a centralização do poder, lançando as bases do futuro Estado russo. A Rússia medieval foi um período de formação política, religiosa e cultural muito marcado por influências bizantinas, que tinha na capital Constantinopla um dos polos de modernidade do mundo medieval, e que só caiu em 1453 com a invasão dos turcos otomanos. Invasão essa que mudou completamente todo o rumo da história. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora.